Boa tarde, estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Um dos nossos inscritos pediu para eu abordar sobre o assunto, em que momento realmente a igreja será arrebatada. E nós pretendemos, na medida do possível, das nossas possibilidades, da nossa compreensão, falar sobre o assunto. Sabemos que a escatologia é uma área bem minada, é um terreno minado e de forma alguma nós aqui pretendemos depreciar as posições contrárias. Não, na forma do respeito, e ainda que com divergência, sim, mas na forma do respeito, nós vamos então falar aqui sobre o arrebatamento da igreja. Muito se discute na escatologia qual será o momento em que a igreja será arrebatada. Os irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja será arrebatada antes de começar a 70ª semana de anos de Daniel 9:27. Ou seja, antes de começar os 7 anos, que eles dizem que é a grande tribulação, então a igreja será arrebatada e levada para os céus. Os nossos outros irmãos da escola futurista, mas meso-tribulacionista, o meso é um termo grego, quer dizer meio. Os mesotribulacionistas, eles entendem que a igreja ela só será tirada aqui da terra para o céu bem na metade da tribulação. Ou seja, os primeiros 3 anos e meio, a igreja conhecerá o anticristo. Ela passará ainda pelo princípio das dores. Só que quando chegar no período chamado a grande tribulação, que é a partir da metade da 70ª semana de anos, então a igreja será retirada no momento mais crítico da 70ª semana de anos de Daniel, no momento mais ferrenho, no momento em que as coisas vão pegar mesmo, então a igreja é arrebatada para o céu. E lá passa 3 anos e meio. A diferença dos meso para os pré está, entre outras coisas, a questão do tempo. Os pré dizem que a igreja passará 7 anos no céu e os meso 3 anos e meio. Por sua vez, a terceira posição é a dos pós-tribulacionistas, é a posição advogada por mim. Dizemos que a igreja só será arrebatada. E por arrebatamento eu aproveito aqui, abro um parêntese e explico o que é arrebatamento. O termo arrebatamento ele é extraído de uma palavra grega, harpazo, quer dizer tirado. E o termo correspondente em latim é raptus, que é também tirado. E de acordo com a ideia de arrebatamento, há uma divergência de entendimento entre os irmãos pré, em conjunto com os meso, e nós os pós. Porque o conceito de arrebatamento não é o mesmo
conceito que tem os irmãos pré. Os irmãos pré-tribulacionistas, eles conceituam o arrebatamento como aquilo que é tirado com força, com rapidez, no abrir e fechar de olhos. E eles usam para isso 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. No entanto, eu aproveito para dizer que 1 Coríntios 52, 15, 52, está descrevendo no abrir e fechar de olhos o momento, a velocidade em que passaremos do mortal para o imortal, desta vida para a outra. É o processo de transformação. Nada tem a ver com o tempo em que a igreja será arrebatada. Então já começa aí a contracrítica do pós-tribulacionismo. Para os pós-tribulacionistas, nos quais eu me insiro, a ideia que fazemos de arrebatamento, para começar, não é necessário que um arrebatamento seja no abrir e fechar de olhos. E vou lhe dar, entre muitos, um exemplo aqui. Jesus Cristo, quando ele foi subindo ao céu, à vista dos seus discípulos, ele estava sofrendo um arrebatamento. Ele estava sendo arrebatado, elevado. E ele foi aos poucos, subindo, até se ocultar da vista dos discípulos. Ali era um arrebatamento. Aí você diz, professor Nathaniel, mas o termo arrebatamento ali não aparece. Mas se você ler em Apocalipse 12, 5, você vai ver que no grego tem a palavra harpazo. E está traduzido por arrebatado. Apocalipse 12, 5 diz que o filho da mulher foi arrebatado para o céu. E em Apocalipse 12, 5, o autor tem em mente exatamente o momento em que Cristo foi levado para o céu. E ali o autor do Apocalipse dá o nome daquele episódio de arrebatamento, arrebatado. Então, não significa necessariamente que arrebatamento tenha que ser uma coisa invisível. Não. Ok? Então, vamos aqui. Quando se dará, então, o arrebatamento da igreja? O primeiro a falar sobre arrebatamento, ou talvez o único a falar diretamente em arrebatamento, usando o termo harpazo, foi o apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui para vocês. Primeira carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e versículo 17, ele diz assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O termo seremos arrebatados, no grego aqui está harpagesometa. Vou repetir. O termo grego aqui é harpagesometa, que vem de harpazo. Ok? Traduzido por arrebatado, ou arrebatar. Então, o que Paulo está dizendo é que seremos arrebatados. Mas este arrebatamento ele tem uma finalidade. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele diz que seremos arrebatados para morar no céu. Você pode ler o texto claramente. Eu vou ler aqui para você. Vou ler do versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, entre nuvens. Para que? O objetivo, seremos arrebatados para, este para que indica o objetivo do arrebatamento, para o encontro, ou para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A pergunta é, estaremos para sempre com o Senhor onde?
Os pré-tribulacionistas dizem que nesse momento a igreja é arrebatada para o céu, mas o texto não está dizendo isso. Paulo em nenhum momento está dizendo que seremos arrebatados para estar com o Senhor no céu. Ele não está dizendo isso. Eu vou ler mais uma vez aqui para os senhores e senhoras. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para, o objetivo, para encontrar o Senhor nos ares, para encontrar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor onde? Essa é a pergunta. Onde? E a resposta é: essa vinda aqui é a vinda em glória. Essa vinda que Paulo está descrevendo é a mesma vinda que em Apocalipse 1,7 diz: eis que ele vem e todo olho o verá. Para eu não andar em muitos versículos, eu vou lhe dizer que todas as vezes que se fala da vinda escatológica de Cristo, está se falando da mesma vinda. É a vinda de Mateus 24:36. Quanto aquele dia e hora e dia, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. A vinda que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é a mesma vinda que Cristo disse que o momento, a hora, o dia é desconhecido de todos. Só é conhecido de Deus, o Pai, só. Esta vinda aqui é a vinda que o apóstolo Paulo está falando. E quando ele diz, estaremos para sempre com o Senhor, aí você pergunta, mas então Cristo não levará a igreja para o céu? O texto está dizendo isso? Em que momento o texto está dizendo que Cristo levará a igreja para o céu? Não, o texto não está dizendo isso. E aí você pergunta, então o que o texto está dizendo? Nós temos uma regra de interpretação. Nós sempre temos que partir do que está claro para o que não está tão claro. Se aqui não está definindo onde estaremos com o Senhor, nós temos que buscar onde é que estaremos com o Senhor. Visto que aqui está falando da vinda de Cristo, vamos começar por onde? Apocalipse, capítulo 20 e versículo... Eu vou ler aqui para os senhores, eu vou fazer questão de ler. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 diz: e vi também tronos, e se assentaram sobre eles aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram. Olha aqui, o termo reviveram fala de ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí você pergunta, professor Nathaniel, muito bem, você já mostrou que a igreja será ressuscitada na volta de Cristo. E você está mostrando aí que a igreja reinará com Cristo 1000 anos. Só que aí não está claro onde será esse reino de 1000 anos. Será no céu ou na terra? E aí eu chamo a sua atenção para Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 diz: vejamos o que diz aqui, amados. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Se está falando de nações, está falando logo da terra. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai autoridade. Dar-lhe ainda a estrela da manhã.
Como vocês verem, há uma promessa aqui para a igreja: reger as nações com vara de ferro, com autoridade. Isso se cumprirá no milênio. Então, visto que nós, a igreja, receberemos poder para governar as nações, não pode esse governo ser no céu. E nem tampouco pode a igreja, a partir do céu, governar as nações aqui na terra. Não. A igreja ressuscitará para reinar com Cristo aqui 1000 anos, aqui na terra, sobre as nações. É o que está escrito. E se alguma dúvida paira ainda na sua mente, eu vou ler para você Apocalipse, versículo 5 e versículo 10. Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, em outras traduções, reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Atente bem. E reinarão sobre a terra. Então, meu querido, aqui fica cada vez mais claro que estaremos onde o Senhor está. A igreja será arrebatada a encontrar o Senhor nos ares. Naquele momento, a igreja, eu sempre digo isso, a igreja ela é elevada para dar as boas-vindas a Cristo. Mas naquele momento a igreja não é arrebatada para ir para o céu. Ao contrário, ela é arrebatada ao objetivo. O objetivo do arrebatamento é que a igreja vá receber o Senhor quando ele ainda está tipo na metade do caminho. Antes de ele chegar aqui na terra para estabelecer o milênio, a igreja é elevada e se une com os anjos e no mesmo momento ela desce com Cristo. Por quê? Porque o objetivo ali é a vinda de Cristo para reinar por 1000 anos. Então não faz sentido Cristo sai do céu para vir aqui para a terra para reinar por 1000 anos e a igreja vai para o céu. Não faz sentido. Se a vinda de Cristo aqui, o apóstolo Paulo está descrevendo, e o livro do Apocalipse, está deixando bem claro que Cristo vem para reinar por 1000 anos na terra, e esse reinado será na terra, e é nesse momento que a igreja ressuscitará, os mortos e os vivos juntamente serão transformados e arrebatados a encontrá-lo. Não faz sentido Cristo sair do céu para vir reinar na terra e a igreja, enquanto ele desce para a terra, a igreja vai para o céu. Não faz sentido. Um dos dois tem que acompanhar. E na verdade, quem vai acompanhar quem? É a igreja que acompanhará Cristo. Onde o Senhor estiver, diz o apóstolo Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo deixa bem claro, estaremos para sempre com o Senhor. Então você pergunta, estaremos para sempre onde? E conforme já lemos, estaremos para sempre aqui na terra com o Senhor. Feita estas observações, nós vamos agora aqui deixar mais claro uma coisa. Quando, de fato, acontecerá o arrebatamento da igreja? Você até pode me perguntar, professor Nathaniel, mas existe algum versículo mais claro que mostre realmente que a igreja só será arrebatada após a grande tribulação? Existe. Eu vou ler para você em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Vamos ler aqui, né? Mateus, capítulo 24. E vou ler uns 3 versículos para ficar bem esclarecido o entendimento. Mateus capítulo 24 e versículo 29 em diante diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, olhe bem, a expressão logo em seguida, em outras traduções, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, a lua não dará sua claridade, a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. E o que acontecerá depois desses fenômenos? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todos os povos da terra. Não é apenas a igreja que verá
o Filho do Homem vindo nas nuvens, mas todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O paralelo para este versículo é Apocalipse 1,7, que diz: eis que vem e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então você vê aqui uma vinda em glória e visível. Continuando. E ele enviará os seus anjos. Jesus enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. Outras traduções diz eleitos, que no grego nós temos eklektoi, que é de eklektos, eleito ou escolhido. Reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que nós temos aqui, senhoras e senhores? O que nós temos aqui é o arrebatamento da igreja. Eu vou ler mais uma vez para vocês. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que nós temos aqui é o arrebatamento da igreja. Você pode dizer, mas aí a palavra arrebatamento não consta. Mas também no momento que Cristo subiu ao céu, a vista dos discípulos, ali em Atos 1, não consta a palavra arrebatamento, mas sabemos que ali era um arrebatamento. Sabemos por quê? Por causa de Apocalipse 12, 5. Aqui também não consta a palavra arrebatamento, mas o que significa arrebatamento? Significa tirado, recolhido. Então, o correlato de arrebatamento é recolhido. Neste momento acontecerá o quê? É o ajuntamento dos eleitos. A igreja que estará espalhada nos quatro cantos da terra, após ter suportado todas as perseguições das nações, após ter passado por muita tribulação. Vou ler mais um versículo aqui para ti, Mateus 24, 13, que diz, olha, que diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que você acha que Jesus está falando aqui? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse versículo ele está inserido no período de perseguição contra a igreja. O que Jesus está falando é o seguinte, que muitos se levantarão contra a igreja, o mundo se levantará contra a igreja, perseguirá a igreja, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer ver como este é o sentido? Eu vou ler para você a partir do versículo 9. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui vai acontecer no período da grande tribulação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança aqui, queridos, ela está falando de uma perseverança da igreja em meio à grande tribulação. O que Jesus está mostrando aqui é que a igreja ela será perseguida pelas nações. O que Jesus está mostrando aqui é que neste período da grande tribulação, porque é isso que Mateus 24 está falando, é disso, você pode ler o capítulo 24 de Mateus todo, que é isso que Jesus está falando, dos últimos dias. Muitos se levantarão contra a igreja, o anticristo se levantará contra a igreja, o anticristo levará as nações a perseguir a igreja. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Será salvo como? Será salvo pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Professor Nathaniel, mas eu pensei que este versículo, aquele que perseverar até o fim será salvo, se aplicava para hoje. Você pode, eu posso aplicar isso para hoje, eu posso. Mas, atente bem uma coisa. Mas o que estava na mente de Jesus quando ele disse isso, aquele que perseverar até o fim será salvo, o que Jesus tinha em mente é aquele que perseverar em meio à tribulação,
aquele que se manter fiel em meio às perseguições, aquele que não negar o meu nome, aquele que se manter firme até o fim, esse será salvo quando eu descer dos céus com poder e grande glória. Esse será salvo quando eu enviar os meus anjos, que reunirão os meus escolhidos. Era isso que Jesus tinha em mente. Não foi à toa que ele disse em Mateus 24, vou ler mais uma vez, e 29. Logo em seguida, a tribulação. Olha, logo depois da tribulação, ele aqui, do versículo 29 em diante, ele descreveu as agonias do período da tribulação. Depois que ele descreveu, ele vai dizer o quê? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão ao verem vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E versículo 31. E ele enviará, ele quem é o Filho do Homem, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, mais uma vez aqui nós temos uma clara referência ao arrebatamento da igreja. O paralelo para esta mensagem está em Marcos 13, 27, que diz a mesma coisa. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e aí você já sabe o restante. E o Filho do Homem enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos quatro cantos da terra. Nós temos também um outro versículo em Lucas 21, 28. Eu vou ler aqui para os senhores. Lucas 21, 28. Vamos ver o que Lucas 21, 28 vai nos dizer. Lucas 21, 28 diz assim, queridos. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que coisas é que Lucas está falando? Eu vou ler aqui mais atrás, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aí aqui, ao invés de Lucas repetir o que Mateus e Marcos diz, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra, Lucas interpreta isso. Lucas ele não fala aqui mais no recolhimento dos anjos, no recolhimento da igreja pelos anjos. Ao invés disso, Lucas ele traz uma palavra diferente, mas que combina. Ele diz o quê? Ora, ao começar estas coisas a suceder, que coisas? O que ele descreveu atrás aqui. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Para quem é esta palavra? É para a igreja. Exultai, ele está falando para os discípulos, para a igreja. Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É aquilo que Mateus 24, 3 diz. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação aí é sinônimo de redenção. Quando Jesus descreveu os momentos da grande tribulação, tudo, ele disse, ora, quando vocês viram essas coisas, aconteceu o quê? Escurecimento do sol, a lua, queda de estrelas, bramido do mar, todas aquelas conturbações, quando vocês virem isto acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que Cristo está dizendo é, o arrebatamento está próximo. Quando estas coisas todas acontecerem, vocês devem se alegrar, porque o vosso repouso está chegando. Alegrem-se, permaneçam firmes, porque eu estou voltando para vos livrar de todas as tribulações. É isso que Cristo tem, meus irmãos, em mente. É isso. Não tenham dúvidas.
Outra passagem é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1. Eu vou ler aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha, a palavra reunião aqui, ela é o equivalente ao arrebatamento. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso arrebatamento para o encontrá-lo, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Meus irmãos, entendam bem, Paulo aqui está falando do momento da vinda de Cristo e da nossa reunião nessa vinda. O arrebatamento não é outra coisa senão a reunião da igreja com Cristo. Mas essa reunião nossa com Cristo, ela só acontecerá quando? Vou ler aqui o versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A nossa reunião com Cristo. Isso o quê? O arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. Isso o quê? A redenção da igreja. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não pode haver palavras mais claras, irmãos. Sinceramente, eu não consigo mesmo entender, com todo respeito, eu não consigo entender como é que os irmãos pré-tribulacionistas ou mesotribulacionistas leem esta passagem e tem dificuldade de entender o que Paulo está dizendo. Eu sinceramente, eu não consigo entender. Eu gostaria até de entender o que se passa pela cabeça dos nossos irmãos. Por que que eles, ao ler essa passagem, que tão clara está, eu vou até ler de novo para vocês. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Essa reunião aqui diz respeito ao arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Eu pergunto para você. O que é o arrebatamento da igreja, senão a reunião da igreja com Cristo? O arrebatamento não é outra coisa, senão o momento de Cristo se reunir com a igreja. Paulo simplesmente, no lugar de arrebatamento, ele usou o termo reunião. Vou ler de novo, irmãos. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui eu vou apenas abrir um parêntese para vocês. Vocês sabem o que aqui estava possivelmente acontecendo? Eu não estou afirmando, mas me parece que essa ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, essa ideia de que a vinda de Jesus Cristo pode acontecer até hoje, a qualquer momento, sem prévios sinais, me parece, pelo texto, que isso era ensinado nos dias de Paulo. Aí você, pré-tribulacionista que está me ouvindo agora, você pode até se alegrar. Opa, então a ideia de que a igreja não conhecerá o anticristo, a ideia de que a igreja será arrebatada a qualquer momento, a ideia de que Cristo virá sem aviso, virá sem dar nenhum sinal para buscar sua igreja, já era pregada. Meu irmão, eu quero lhe dizer que sim, já era pregada. Essa ideia de que Cristo pode vir a qualquer momento, que Ele está às portas, essa ideia bem aí, ela já era pregada, mas eu quero lhe dizer que não era pregada pelo apóstolo Paulo. Aí você pergunta, peraí, por quem era então? Se não era Paulo, quem era? Eram os falsos mestres. Eram os falsos mestres que andavam na igreja de Tessalônica, que estavam ensinando, que estavam criando perturbações, que estavam espalhando terror, dizendo que o dia do Senhor já estava próximo. Eles estavam espalhando o terror, dizendo que Cristo a qualquer momento, meus irmãos, a qualquer momento viria
buscar o seu povo. A qualquer momento aconteceria o dia do Senhor. E Paulo disse, opa, negativo, não é assim? Porque é isso que Paulo tem em mente. Olha o que ele diz, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Veja que Paulo chamou esse ensino pré-tribulacionista, esse ensino de que Cristo pode vir até hoje. Veja que Paulo disse que aqueles que ensinam que Cristo pode vir até hoje, sem nenhum sinal, Paulo chamou de ensino enganoso. Ele diz, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto o quê? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Porque era isso que os falsos mestres estavam dizendo, que a vinda de Cristo para a sua igreja estava às portas. Eles estavam dizendo que a vinda de Cristo para a sua igreja estava prestes, estava às portas, não havia mais tempo. Isso causou uma perturbação entre os irmãos, porque não era isso que Paulo tinha ensinado. Não era isso que eles tinham aprendido. Então, isso foi o que levou Paulo a escrever, porque ele soube desse problema ali na igreja, que alguns estavam ensinando que Cristo poderia vir a qualquer momento, sem dar sinais. E Paulo disse, mas meus irmãos, vocês já esqueceram do que eu ensinei para vocês? O que foi que eu ensinei para vocês? Que isto não acontecerá, isto que é a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá, meus irmãos, sem que antes venha o declínio espiritual na igreja. Cristo não virá para se reunir com a igreja sem que antes a igreja sofra uma apostasia. Não foi isso, meus irmãos, que eu disse para vocês? Vocês já se esqueceram? Outra coisa, Cristo não virá, o dia do Senhor não chegará, a nossa reunião com Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Primeiro sinal. Segundo, e se revele o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, para mim, essa leitura está muito clara. Para mim, professor Nathaniel Mendes de Castro, essa leitura está claríssima. Eu só não consigo entender como é que os nossos irmãos pré-tribulacionistas não entendem esta mensagem do apóstolo Paulo. Outra coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é: os santos terão alívio e descanso das tribulações quando o Senhor se manifestar do céu. Se você lê em segunda carta de Paulo, ainda em Tessalonicenses, veja bem, você pergunta, professor Nathaniel, mas ainda tenho dúvida, quando acontecerá mesmo o arrebatamento da igreja? Primeiro, eu quero te dizer o que é arrebatamento. Arrebatamento é o momento em que a igreja terá o alívio, receberá o alívio de suas tribulações e suas lutas. O arrebatamento ela trará alívio para a igreja, descanso. E aí, falando sobre esse alívio, sobre esse descanso, que Paulo ele vai falar claramente o momento que teremos descanso. Olha o que Paulo diz em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10. Vou ler aqui para você. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Olha o que Paulo diz. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ou seja, Paulo se inclui. Quando esse alívio, Paulo? Pergunto, quando? E ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Com quem, Paulo? Com os anjos do seu poder. Essa vinda, meus irmãos, de Cristo com anjos, é a mesma vinda que Jesus faz menção em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, olha aí, ele, Cristo, enviará os seus anjos com poder e grande glória, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra. A vinda de Cristo ali, em Mateus 24, 31, é acompanhada de anjos. Aqui Paulo também faz referência à mesma vinda, e ele diz, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomarão vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 10. Quando isso acontecerá, meus irmãos? Quando é que as nações serão punidas? Quando é que os ímpios serão punidos? Quando? Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos.
A expressão aqui, quando vier para ser glorificado, eu pergunto para você, no momento em que a igreja é arrebatada, ela é ou não é glorificada? No momento em que a trombeta soa e a igreja ressuscita e a outra igreja que está viva é arrebatada juntamente com os mortos, naquele momento a igreja é ou não é glorificada? Cristo é ou não é glorificado? A resposta, obviamente, é sim, pois é a respeito do arrebatamento que Paulo está falando. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, que dia é esse? No dia da vinda de Cristo, que dia é esse? No dia em que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. É nesse dia, meus irmãos, que Paulo está falando. Naquele dia, quando foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, meus irmãos, não deixa dúvida o apóstolo Paulo o momento do arrebatamento da igreja. Eu vou ler mais uma vez aqui. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Alívio por meio de quê? Por meio do arrebatamento. Alívio por meio de quê? Por meio da vinda de Cristo, para ajuntar os seus eleitos dos quatro cantos da terra, para se unir com ele nos ares e vir para a terra e reinar por 1000 anos. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Mais uma vez eu digo, de que forma Cristo será glorificado nos seus santos? Senão por meio da glorificação da igreja. Ou você acha que Cristo ainda não está glorificado? Ele já está glorificado. A igreja que ainda não está glorificada. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos, Cristo será glorificado nos seus santos no momento em que os seus santos serão glorificados, quando serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Os queridos, eu estou mostrando aqui para vocês, passo a passo, o momento em que se dará o arrebatamento da igreja. A igreja, em nenhum momento, a Bíblia ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Apenas eu quero deixar só claro uma coisa aqui para vocês. Vamos fazer distinção entre grande tribulação e ira de Deus. Porque quando eu falo que a igreja passará pela grande tribulação, você poderá estar pensando, professor Nathaniel, você está dizendo que a igreja passará pela ira de Deus. Não. Ira de Deus é uma coisa e grande tribulação é outra. A igreja passará pela grande tribulação. E como é que eu sei? Apocalipse 7,14 diz, estes quem são? E de onde vêm eles? Estes são os que vêm da grande tribulação. É por isso que eu sei que a igreja passará pela grande tribulação. Por que é que eu sei que a igreja passará pela grande tribulação? É porque em Mateus 24, 9, Cristo diz, eu vou ler mais uma vez para vocês, amados. Mateus 24, 9, faço questão de ler textualmente. O que é que diz? Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que é isso aqui, se não for tribulação contra a igreja? Que perseguição é essa, se não for a grande tribulação? Essa é a perseguição que a igreja passará no fim dos tempos. Essa é a perseguição.
Ok, meus queridos? É por isso que eu sei que a igreja passará pela grande tribulação, porque o Senhor ensinou isso, porque o Apocalipse de João, capítulo 7, versículo 14, diz, estes, está vendo uma grande multidão ali de mártires. Aí vem a pergunta, estes quem são e de onde vieram? A resposta é, estes, essa grande multidão de mártires, essa grande multidão de santos e cristãos, que morreram pelo amor de Cristo, que deram a sua vida, estes vieram da grande tribulação, mas agora se encontram diante do trono de Deus e do Cordeiro, e de dia e de noite o servem para todo sempre. Não há como dar outro sentido para esta passagem. Os santos ali, que emergem da grande tribulação, por mais que os nossos irmãos digam que não é a igreja, a verdade é que ali é a igreja. Mas eles vão dizer para você, onde é que está a palavra igreja entre os capítulos 16 e 19 de Apocalipse? Eles vão argumentar, eles vão dizer, a palavra igreja não consta entre os capítulos 6 a 19 de Apocalipse, por isso a igreja não está na grande tribulação. Bom, usando esse argumento deles, se é válido esse, então é válido este aqui que eu vou usar contra eles. Se a igreja não está na grande tribulação, simplesmente porque a expressão igreja não aparece nos capítulos 6 e 19, então o livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja, o que nós lemos em Apocalipse 6 a 19 não é para a igreja, porque não aparece a expressão igreja, então vamos ignorar os ensinos dos evangelistas. Por que você aplica as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus para você, cristão? Por que, irmão pré-tribulacionista, que você entende que Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito para a igreja? Por que não consta a palavra igreja nos evangelhos? A não ser em 2 momentos só. Você pode ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe onde é que você vai encontrar a palavra igreja, no grego eklesia? Apenas em 2 momentos. Mateus capítulo 16, quando Cristo diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Mateus capítulo, se não me falha a memória, 18, que ele está falando do pecado, ele diz, se ninguém te ouvir, então leva o caso à igreja. Atente bem, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a expressão igreja só consta no Evangelho de Mateus. E 2 vezes, é nos capítulos 16 e 18. Bom, se eu for levar o mesmo peso, porque eu tenho que levar, se eu aceitar a argumentação dos pré-tribulacionistas de que a igreja não estará no período da grande tribulação, porque a expressão igreja não consta nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse, então eu também posso usar a mesma argumentação contra eles e dizer, meu irmão, nada que Jesus falou no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João é para a igreja. Nada. Eles vão ter que aceitar. Por quê? Porque a expressão igreja não aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João, não aparece. A expressão igreja do grego eklesia só aparece em Mateus 16 e Mateus 18. E aí? Então, o único momento que Cristo tem instrução para a sua igreja é ali em Mateus 16 e Mateus 18. De acordo com essa argumentação do pré, a única conclusão é essa. E o restante não é para a igreja. Vocês veem, então, que é um argumento furado. Dizer que a igreja não está nos capítulos 6 a 19 do Apocalipse, simplesmente porque não tem a palavra igreja, é um argumento furado. Argumento, com todo respeito, descabido. Argumento sem pé e sem cabeça. Argumento que é facilmente respondido e derribado, conforme eu mostrei aqui para os senhores. Mas, repito, não estou aqui desrespeitando os nossos irmãos, não estou dizendo que eles são hereges, apenas estou mostrando que essa interpretação ela é carente de verdade. A interpretação pré-tribulacionista é carente de verdade, é carente de honestidade.
não tem embasamento bíblico. Essa é a verdade. Meus irmãos, estamos finalizando aqui o nosso vídeo, tá bom? Eu gostaria que vocês deixassem o like, tá bom? Curtam, tá certo? E divulguem este trabalho, ok, meus queridos? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém.